Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de ciências, e hoje eu vim fazer mais uma aula para o 7º ano. O tema de hoje é as bactérias. Bom, da onde as bactérias, onde elas estão dentro dos seres vivos? Bom, as bactérias, elas são parte do reino Monera e são células procariontes. São unicelulares, ou seja, são organismos compostos por uma única célula. São procariontes, ou seja, o seu núcleo não possui núcleo, com membrana. Ele apresenta apenas um nucleóide. Também não apresenta estonas para enrolar o DNA. E uma característica muito interessante das bactérias é que elas apresentam parede celular. E elas são divididas em gram-positivas e gram-negativas, tá? Vou falar um pouquinho da estrutura das bactérias. A gente tem a parede celular, como eu disse, que pode ser gram-positiva e gram-negativa. A gente tem aqui no azulzinho, a gente tem a cápsula verde aqui, a parede celular azulzinha, que é onde pode ser gram-positiva ou gram-negativa. A gente tem também a membrana plasmática aqui, citoplasma. A gente tem alguns ribossomos. Ele não apresenta também organelas membranosas, apenas o ribossomo. Aqui a gente tem o nucleóide, que é onde fica o DNA da bactéria. Algumas bactérias apresentam um plasmídio, que é um fragmento do DNA que ele utiliza para transferir as informações do DNA para outras bactérias. Algumas bactérias podem apresentar fibras, algumas podem apresentar pile e também flagelo, tá, pessoal? Agora eu vou falar um pouco da estrutura da bactéria. Como eu falei, nem todas apresentam isso, aquilo. Por quê? Porque as bactérias, elas são classificadas de acordo com a sua estrutura. A gente tem os cocos, e aí a gente pode ter o diplococo, quando são duas bactérias juntas. Aqui os estafilococos, quando ela parece até um cachinho, assim, ó, porque são várias bactérias juntas. Cada bolinha dessa é uma bactéria. A gente tem os streptococcus, que são várias bolinhas juntas formando, parece ter essa estrutura aqui, assim, mas são... lembrando que aqui tem várias bactérias, não é uma só que tem esse formato, aqui são várias. Aqui tem uma tétrade, ó, são 4 bactérias unidas. Também tem na forma de bacilo, onde ela pode ser flagelada, assim, ó, ou não. Tá vendo que aqui não tem? Aqui no streptobacilo, dá para perceber que são, ó, várias bactériazinhas juntas, ó. E aí apresenta também outras estruturas, outros formatos, como no caso do vibrião, aqui é uma só, uma bactéria só. Ou o espirilo, onde ela parece vários flagelinhos assim. E a espiroqueta, que ela é mais alongadinha. Como dá para perceber, tem várias estruturas. Bom, onde as bactérias vivem? Bom, elas vivem, pessoal, em todos os lugares. No ar, na terra, no ar, na terra, e também em hospedeiros, né, pessoal? Na água também, ela vive em ambientes aquáticos. E em hospedeiros, como nós, animais, em plantas, enfim. Bom, como eu disse, as bactérias estão em todos os lugares. Não tem muito como se livrar delas. Mas, às vezes, a gente precisa, por exemplo, no caso de um hospital, de um material de cirurgia, ou no material da manicure, ou no dentista. Não pode ser um material contaminado. Então, o que eles fazem? Eles esterilizam esses materiais, nesse caso aqui, usando uma autoclave, que é um equipamento que esteriliza os materiais e eliminam todas as bactérias. Então, ele é muito importante para eliminar esses micro-organismos e não contaminar. Mas é realmente um processo muito complicado e tem que tomar muito cuidado para realmente o material estar esterilizado, tá? Porque senão pode estar contaminado, é muito fácil. A nutrição, elas podem ser autótrofas, fazendo ou fotossíntese, sim, igual as plantas fazem, ou fazendo quimiossíntese. Um exemplo é as bactérias nitrificantes, que fazem parte do ciclo do nitrogênio, onde o gás nitrogênio que está no ar, ele é absorvido pelas bactérias e aí ele se torna amônia. Depois ele pode virar ou nitrito ou pode virar nitrato. Ou amônio também, que está na terra, ele pode também virar nitrito e virar nitrato depois. Então, ele pode entrar no ciclo do nitrogênio. Ou também, elas podem ser heterótrofas, ou seja, podem ser decompositores, ou que apodrecem os alimentos, a matéria orgânica, ou elas podem ser parasitas. Geralmente, as parasitas são as que provocam doença, e aqui eu coloquei um exemplo das bactérias que causam doença no nosso organismo.
Bom, qual que é a forma de obtenção de energia das bactérias? Elas podem fazer respiração celular, aeróbica ou anaeróbica. Aeróbica é quando tem presença de oxigênio e anaeróbica é quando não tem a presença do oxigênio. No caso das bactérias, quando algumas bactérias elas fazem respiração celular anaeróbica usando ou enxofre ou nitrogênio. E ela também pode fazer fermentação, que é quando também não tem oxigênio, né? E aí ela faz dois tipos. Ela pode fazer tanto a fermentação alcoólica quanto a fermentação lática. Ela tem essa possibilidade. E também, pode passar. A gente vai falar um pouco sobre a reprodução. As bactérias, elas fazem tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada. Bom, no caso da sexuada, como que funciona? A gente fala que é reprodução sexuada, mas é apenas uma transferência de DNA de material genético de uma célula para outra. Existem 3 tipos de reprodução sexuada nas bactérias. Pode ser a transformação, que é quando a bactéria capta um fragmento de DNA que esteja ali em volta dela, ela vai integrar esse fragmento de DNA no seu DNA, e aí ela vai ficar com um DNA transformado, diferente. E aí, quando ela for fazer bipartição ou outras formas de reprodução, ela vai transmitir esse material diferente para as outras bactérias, e aí ela vai ter um material genético diferente. Também pode acontecer a transdução, que é quando, por exemplo, um vírus bacteriófago, ele vem e junto com o seu material genético, ele coloca o material genético de uma outra bactéria. E aí aqui, tá vendo? Se vocês observarem, aqui na transdução, o material genético dele tá vermelhinho. Aí ele vai picotar todo e vai... Tá vendo que saem vários vírus bacteriófagos aqui de cores diferentes, azuis e vermelhos? Isso quer dizer o quê? Que o DNA foi transformado, foi incorporado um DNA diferente, e aí, em vez dele ser todo vermelhinho, agora ele é vermelho e azul. Então, cada bacteriófago que for formado a partir dali, ele vai ter um fragmento de DNA diferente. E quando ele for para outras células, ele vai levar fragmentos diferentes, mudando o material genético das outras bactérias também. Esse é um caso. E aí, a gente tem a conjugação, onde a gente tem uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Doadora e receptora do quê? De material genético. Aqui a gente tem, no caso, tem o material genético dela aqui e tem um fragmento de... Sumiu a palavra. De plasmídio. Desculpa, plasmídio. Sumiu a palavra. Então, a gente tem o DNA e o plasmídio aqui. Essa que tem o plasmídio, ela vai doar para uma outra bactéria. Tá vendo que ela não tem? Ela só tem o material genético dela aqui no nucleóide. Ela não tem um plasmídio. Ela não transfere nada, ela vai receber. Então, forma aqui a pilha, essa bactéria, a doadora vai ter a pilha, que é como se fosse um corredorzinho por onde vai ser transferido o plasmídio. E aí vai ser transferido aqui, ela abre o pilha, vai transferir o plasmídio para essa bactéria aqui. E agora ambas têm o plasmídio, então elas têm o material genético e o plasmídio. Ele é utilizado para para transferir a informação para outra bactéria, e assim ela tem um DNA diferenciado, mutado. É por isso, pessoal, por causa desses vários tipos de reprodução que a bactéria tem, que a gente fala, por exemplo, que não é ideal você tomar antibiótico por conta própria ou não seguir direitinho a receita que o médico te passa de antibiótico, porque elas se reproduzem muito rápido. E aí, se você toma um remédio errado, da forma errada, você vai fazer com que essas bactérias se reproduzam lá dentro e aí ela vai ficar já resistente àquele medicamento que você usou. E aí você vai ter que usar outro remédio. Se você tomar errado, você vai deixar ela mais resistente também. E assim a gente vai produzindo super bactérias que daqui a pouco não tem mais remédio para você tratar elas. Então é muito importante você ser muito responsável quando você estiver tomando antibiótico, tiver, com uma doença causada por bactéria, e tomar o medicamento certinho para você não fazer com que elas fiquem resistentes ao medicamento, tá bom? E aí a gente também tem um outro tipo de reprodução que é a assexuada, onde não vai ter transferência de material genético, não vai ter, uma bactéria não vai passar para outra. A própria bactéria, ela vai duplicar o material genético dela, dá para ver aqui, que a bolinha azul do meio, que é o núcleo, ela tá se separando. E aí ela vai separar, depois ela vai fazer a divisão da célula, e aí a gente vai ter 2 células bacterianas idênticas à primeira. Então, uma se divide e transforma em 2, tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre as doenças causadas pelas bactérias.
As que afetam o sistema nervoso é, um exemplo, o tétano e o botulismo. O tétano, pessoal, a gente fala, né, costuma falar que o tétano ele é causado quando você se corta num prego ou se corta num arame. Mas, pessoal, não é só nesses locais. A gente fala mais desses locais porque eles têm mais chance de estar contaminado pelo esporo da bactéria do tétano. Mas terra, qualquer local, às vezes, pode estar contaminado. E aí, quando você se perfura, se corta com esse material que está contaminado com tétano, você pode ter tétano. Então, é importante você estar com a vacina antitetânica em dia e tomar cuidado também com esses locais que podem te machucar e estar contaminado e você ficar doente. Quais são os sintomas do tétano? Espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitação. E aí a gente tem o caso do botulismo, que uma forma de prevenir o botulismo é quando você for fazer compra, principalmente de produtos em conserva, em latinha, você perceber se está enferrujado, se está com furo, se ela está inchada, se ela está, sabe, assim, grandinha, assim, fora do seu normal. Se ela tiver assim, você não compra, porque provavelmente ela está contaminada com o botulismo. Quando for preparar conservas em casa, caseira, tomar muito cuidado para esterilizar bem o material para não contaminar também, porque os esporos podem estar em qualquer lugar. Como a gente viu, bactéria existe em todos os lugares. Ferver também, é muito bom ferver esses materiais, esses alimentos que estão em conserva, também ajuda a eliminar as bactérias. E o mel também, como é um alimento difícil de você armazenar, ele também pode causar botulismo e estar contaminado. Então, nem é bom também dar mel para criança com menos de 1 ano. E quais são os sintomas do botulismo? Dificuldade para engolir ou falar, fraqueza facial em ambos os lados, a visão turva ou dupla, pálpebras caídas e dificuldade em respirar e paralisia são um dos sintomas. Algumas doenças bacterianas que são infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem o caso da gonorreia e também o caso da sífilis. Os sintomas são ardência, urinar, corrimento fora de época, fora de menstruação. O tratamento é muito bom você ir no médico, óbvio, e ver qual vai ser o melhor tratamento para você para gonorreia. A gente tem a sífilis também. A sífilis, ela é considerada uma doença silenciosa, porque tem a sífilis latente, onde não aparece nenhum sintoma, nenhum sinal por muitos anos. Mas os casos em que aparece, ela é dividida em 3 períodos, a primária, a secundária e a terciária, onde primeiro só aparece uma infecção, uma ferida no local onde sofreu a infecção, e pode durar de 10 a 90 dias depois do contágio. Tem as sífilis secundárias, que pode ir de 6 semanas a 6 meses depois do aparecimento dessa cicatriz. E aí vai surgir várias manchas pelo corpo, inclusive na mão. A terciária pode surgir depois de 2 anos a 40 anos depois da contaminação. E aí pode surgir início de infecção, sintoma como lesões na pele, lesões ósseas, cardiovasculares. É bem complicado essa parte da sífilis terciária, tá, pessoal? E o problema é que ela pode levar à morte, e tem os casos, como eu falei, assintomáticos, em que a pessoa não sente nada e só vai ver depois de muitos anos, e aí já tá numa questão mais avançada. Então é sempre bom estar fazendo exames, né, nos médicos, para ver se você não está com nenhuma infecção sexualmente transmissível. E aí algumas doenças bacterianas que afetam os animais. Um exemplo muito clássico é a leptospirose, que ela é transmitida pelo rato. Geralmente o que acontece é a bactéria, ela tá lá na urina, na excreção do rato. E aí quando tem enchente ou sobe muito o nível do rio, do lago, carrega essa excreção contaminada para a cidade. E aí a pessoa que está lá e entra em contato com aquela água de enchente ou com esgoto a céu aberto, essas coisas, pode ter contato com a leptospirose e ficar doente. Os sintomas são dor de cabeça, febre, mal-estar, a pele amarelada, manchas roxas na pele também pode aparecer, urina escura e dor muscular, principalmente aqui na área da barriga e da perna, tá? Tá com esses sintomas, claro, sempre vai ao médico e vê qual é o melhor tratamento para você, tá bom? Algumas doenças relacionadas à água e aos alimentos. A cólera é uma doença relacionada à água.
Os principais sintomas são dor abdominal, vômito, dor de cabeça e diarreia. E algumas doenças relacionadas ao alimento é o exemplo da salmonela, onde você tem dor abdominal, diarreia, vômito, dor de cabeça, febre e pode até aparecer sangue nas fezes. Então, essas são relacionadas, são doenças bacterianas relacionadas à água e ao alimento. E aí, por último, a gente tem uma doença veiculada pelo ar, que é o caso da tuberculose, e os sintomas são tosse seca por mais de 3 semanas, febre vespertina, cansaço, emagrecimento e sudorese noturna. São alguns sintomas da tuberculose, tá? Pode passar. Bom, mas as bactérias não são só coisas ruins, não são só doenças. Ao contrário, pessoal. As bactérias, elas são muito importantes também na nossa vida, tá? Tanto quanto tem bactérias que são muito boas para o funcionamento do nosso intestino, como tem bactérias que nos protegem também. Outro exemplo, as bactérias e alguns fungos são usados para produzir antibióticos, então, muito importante também, né? Outra importância das bactérias é a biorremediação. Eles estão utilizando, pessoal, bactérias para eliminar os poluentes do meio ambiente. Então, eles usam lá os micro-organismos e limpam aquela área. Está sendo muito interessante, vários países têm utilizado esse método de biorremediação. A gente também, pessoal, tem a fermentação do pão, do vinho, da cerveja, do queijo, de iogurte. Então, assim, são alimentos do nosso dia a dia que estamos acostumados e que sem as bactérias seria um pouco mais complicado de fazer elas, né? E alguns procedimentos estéticos, como o Botox, que usa também a toxina botulínica, sim, aquela que causa botulismo, mas ela é preparada em laboratório, ela é esterilizada, ela é tudo certinho, e aí só pega a toxina e coloca uma quantidade essencial ali, necessária para fazer aquele procedimento, e não tem nenhum problema, tá bom? Então, é muito utilizado, pessoal, a bactéria, né, nesse caso do Botox, e é muito importante, vocês viram, pessoal? Tem várias coisas que as bactérias auxiliam, que são importantes, então elas não são só coisas ruins. Não associem bactérias a só doenças, elas são importantes para a nossa vida. E por hoje é só, pessoal, até a próxima.